amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos guardados, protegidos. Vamos continuar orando para que Deus possa guardar cada família, nos proteger, proteger aqueles que nós conhecemos, nossos amigos e parentes, para que a gente possa voltar à nossa rotina normal rapidinho, não é mesmo? Bom, conforme combinado, hoje nós começamos a apostila 2 e nós vamos seguir os horários de aula. Hoje nós veremos Geografia, Matemática e Ciências. Eu vou enviar pequenos vídeos com orientações do que vocês deverão ler e estudar e responder. E em seguida enviarei também pequenos textos na agenda para que vocês se orientem. Pela agenda eu quero que vocês coloquem dúvidas possíveis, quero que vocês perguntem quaisquer coisas relacionadas ao conteúdo. Quero também que vocês respondam os exercícios e em seguida tirem uma fotografia desse exercício, enviem na agenda para que eu possa corrigir, ok? Então nós vamos começar agora, em primeiro lugar com um pensamento positivo, né? Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe. Quem teve esse pensamento foi Duke Ellington e eu acho que ele serve muito pra gente hoje. Nós estamos vivendo alguns problemas difíceis até, tristes até, mas é na hora do problema que nós descobrimos oportunidades de mostrar tudo aquilo que sabemos. E o que é que nós precisamos saber neste momento? É que você é um ser inteligente, é um ser pensante, e que mesmo em casa você vai dar conta das suas responsabilidades com a escola, com o estudo, porque é do seu futuro que nós estamos falando, ok? Então eu conto com vocês, espero que vocês consigam realizar os exercícios com as dicas, leitura, não esqueçam, leitura, leitura, leitura. Eu não entendi uma vez, eu tenho que ler 2, eu tenho que ler 3, eu tenho que tentar sem ajuda. Percebi que não consegui, pede ajuda da pro, pede ajuda dos pais, dos responsáveis, mas tentem sempre, tá bom? Então eu vou abrir aqui, nós vamos começar com Geografia, na página 87. Hoje vocês deverão cumprir da 87 até a 90. A página 87 é a abertura do conteúdo. Aqui nós temos 6 módulos que vamos estudar, temas relacionados à geografia, né? Hoje faremos a abertura, que é o ponto 1, faremos o ponto 2, que tem o tema Os povos e os espaços em que vivem, até chegarmos nos exercícios do ponto 2 e paramos e voltamos na próxima aula de geografia, ok? Então, esses 2 tópicos que nós vamos ler hoje, e a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que façam a leitura de imagem. Lembra que a Pro fala que às vezes a imagem, ela diz muito. Às vezes você fazendo uma leitura de imagem, você não precisa ler um texto, porque a leitura de imagem tem a mesma importância de um texto, ok? Então, aqui, como a gente pode ver, uma culinária, né? Uma culinária. Observem com calma. A prova vai passar mais rápido, porque o vídeo não pode ser muito longo, tá bom? Mas observem bem essa culinária, tá? Aí nós já vamos para a página 88, que já dá o nome desta culinária. E automaticamente, dando o nome desta culinária, ela já fala um pouquinho sobre ela. Então, a gente tá falando do tacacá. Quero que vocês leiam esse texto sobre o tacacá. Tá falando ingredientes com que ele é utilizado, que é utilizado nessa culinária, qual é o estado originário, né? Como nós vamos falar de alguns estados e povos que habitaram nestes estados, a gente vai começar falando de um tópico muito importante que é a alimentação. Se nós estivéssemos na escola, esta semana a gente estaria realizando a Semana da Boa Alimentação, a Semana da Alimentação Saudável. Então, nada mais saudável do que a gente falar de alimento, né? Tão importante para a humanidade, tão necessário e ao mesmo tempo tão escasso, às vezes, para alguns povos, né? Então, aqui tem características desse prato culinário. Aqui embaixo, gente, tá vendo eu passando o mouse? Já tem um exercício. Pinte no mapa os estados em que o tacacá é um prato popular. Basta ler o texto.
Eu vou passar bem rapidinho, na verdade, eu vou até cobrir, porque o meu livro está respondido, né, gente? Então, eu vou passar mais rapidinho para vocês não verem a resposta. Eu vou cobrir com a minha caixa de lápis de cor. Pera aí, para vocês não verem. Aqui, consegui. Vou passar rapidinho, para ninguém ver a resposta. E aqui logo abaixo a gente já tem a segunda perguntinha. Passando o mapa do Brasil, você vai pintar os estados onde o tacacá é originário. E depois tem uma segunda pergunta, né? Um dos ingredientes utilizados na receita do tacacá é a goma de tapioca, que é extraída da mandioca. Pesquise outros pratos típicos de diferentes regiões do Brasil que utilizam mandioca em sua receita. Eu vou dar um exemplo já, né? A deliciosa crepioca, né? Que faz parte de um prato saudável, na alimentação saudável, muito importante. Apesar de não ter gorduras pesadas, tem um ótimo teor de gordura necessária, porque ela contém óleos, né? Necessários para a nossa alimentação. Então já é uma dica. Mas sejam criativos, tá? Procurem outro prato legal que também tenham esta goma de mandioca. Aqui as duas crianças da apostila estão comentando. Uma, o que a gente viu no módulo anterior. Uma das coisas que vimos no módulo anterior são as paisagens. Nós sabemos que tínhamos visto as paisagens transformadas, ou seja, aquelas modificadas pelo homem, e as paisagens naturais. Com essa paisagem natural e modificada, nós temos a zona urbana e a zona rural. E do lado de cá nós temos mais ou menos o que nós vamos falar neste módulo, né? Na verdade, na apostila praticamente inteira, né? Então, nós vamos falar sobre os grupos sociais, vamos conhecer também as populações tradicionais do Brasil e a relação que essas pessoas têm com o espaço. E aí, aqui começa o estudo de alguns povos e os lugares onde eles vivem. Novamente, venho falar sobre leitura de imagem. Às vezes, não precisamos nem fazer a leitura desse texto, observando imagens. Como o título é Os Povos e os Espaços em que Vivem, a gente já pode olhar para as imagens e pensar o quê? Nossa, o título é Os Povos e os Lugares onde Vivem. Nossa, quem vive num lugar paradisíaco como desse, né? Como esse. Uma cachoeira linda, maravilhosa. Na minha direita tem uma fazenda com um gado lindo. Aqui embaixo tem uma selva de pedra, né? Que a gente diz uma cidade onde tem muitos prédios, a gente chama de selva de pedra. Então, são 3 ambientes onde pessoas vivem, e cada uma com um estilo diferente. Então, o texto é baseado nisso. Pessoas e os espaços em que elas vivem. Aqui, eu tenho pessoas com certa característica, certo modo de vida. Aqui eu tenho pessoas com outra característica e outro modo de vida. Igualmente na terceira imagem, né? Outras pessoas com outros modos de vida. Então, o ambiente nos transforma. O ambiente nos faz fazer o nosso dia a dia diferente. Certa coisa que faríamos aqui, ó, nos centros urbanos, talvez não faríamos aqui, num centro rural. Ou numa paisagem totalmente natural. Olha que linda essa paisagem, totalmente natural. Aqui a gente diz que é modificada porque já tem uma casinha, né? Tem esse coxo aqui para o gado, que serve de comedouro, que com certeza não nasceu aqui. Com certeza esse fazendeiro fez esse comedouro para os gados. Então é um ambiente modificado. Como que será que eu viveria, né? Nesse ambiente totalmente natural. Então o texto fala sobre isso, tá? Aí vem as questõezinhas com as respostas da minha apostila, que eu vou passar rapidinho para você não ver. Mas tem 3 questões relacionadas a esse textinho, tá? Que vocês vão responder. Então, no total em geografia, vocês vão fazer a leitura desses 2 tópicos, responder 5 questões e me enviar fotos